Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 11, dos versículos 1 ao 27. No estudo anterior, a gente viu que Jesus conversava lá no templo de Jerusalém junto aos principais líderes religiosos, os fariseus, e também a comunidade judaica que se encontrava por lá. E Jesus ali mostrava que ele era o Filho de Deus, mostrava a sua divindade, mostrava que ele era o Eu Sou, que é um título de Deus, e aí muitos dos judeus e fariseus tentaram apedrejá-lo, mas outros também criam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o Cristo, era o enviado. Então Jesus, saindo dali, ele foi para outro lado do Rio Jordão, na parte leste do Rio Jordão, que era na província de Pérea, da Pérea. Aqui no capítulo 11, a gente vai ver que vai ser um momento muito importante no ministério de Jesus. Aqui será um ato miraculoso muito importante na vida de Jesus. Por quê? Porque vai haver aqui a ressurreição do seu amigo que chamava Lázaro. Então, a ressurreição, Jesus vai mostrar que ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder da vida. Ele vai mostrar que o poder de ressuscitar mostra que ele é o Cristo, que ele tem a divindade de Deus. Então, aqui é muito importante porque Jesus vai, além de glorificar o Pai também vai glorificar. E assim vai haver um momento de muita importância no ministério de Jesus. Muitos vão crer que ele é o Messias, porque ele conseguiu ressuscitar uma pessoa que estava há 4 dias sepultada. Então, aqui muitos dos judeus ficaram mais ferozes, tentando prender e matar Jesus. E outros vão crer que ele é o rei, é o Messias, é o Cristo que há tanto tempo os judeus esperavam. Vamos aos versículos iniciais. Versículo 1. Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Aqui a gente vai ver a respeito de Jesus que ele estava na região da Pérea e alguém chega para ele, algum emissário, algum mensageiro, para falar a respeito de Lázaro, que estava doente, um amigo da família, porque Lázaro, Marta e Maria eram os irmãos que Jesus tinha um amor muito grande por eles. Inclusive, nessa aldeia Betânia, era o local onde Jesus sempre, quando ia para aquela região, dormia por lá, frequentava. Então, aqui vai ser um momento muito importante na vida e no ministério de Jesus Cristo. Maria, essa é aquela mesma que pegou um perfume, um bálsamo, e ungiu Jesus Cristo. Então, aqui ela é aquela que já fez a preparação do que ia acontecer com Jesus, que ele ia ser ungido. Já está a preparação da sua morte. Aqui Maria, junto com a sua irmã Marta, estão desesperadas por causa do seu irmão que estava doente. E quando eles chegam, o mensageiro chega até Jesus, Jesus fica na sua tranquilidade, ele não fica precipitado, mas ele vê aquele momento como um momento de muita importância para o seu ministério. Ou seja, aqui ele já sabia, como ele era 100% homem e também era 100% Deus, ele sabia o que ia acontecer, ele tinha essa onisciência. Então ele já sabia que Lázaro iria adoecer e que ele não deveria ir naquele momento, ele tinha que esperar por algum tempo para que ele morresse. Mas só que isso ele não falou para os irmãos.
não falou para o mensageiro. Mas aqui Jesus vai usar esse lado da morte do seu amigo justamente para glorificar a Deus e também ser glorificado de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. Continuemos o versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Aqui Jesus, quando recebeu essa mensagem de que ele teria que voltar para a região da Judéia, a região próxima a Jerusalém, os discípulos alertaram ao Senhor: o Senhor saiu de lá, eles tentaram apedrejar, você vai voltar, não é um perigo não, né? Mas aí Jesus mesmo assim sabia que ali era um momento de que o ministério dele iria crescer mais ainda, muitas pessoas iriam crer que ele é o Messias, e ali, através da ressurreição de Lázaro, muitas vidas seriam salvas, muitas pessoas iriam se converter. E Jesus aqui vai responder para os judeus, para os discípulos a seguinte resposta: não há 12 horas no dia, não há 11 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Aqui Jesus está falando a respeito porque lá os judeus, eles faziam a contagem do dia, das horas, a partir de 6 horas da manhã. Então o dia lá nos judeus tinha 12 horas, começava com o sol raiando às 6 horas e terminava às 6 horas da tarde. Por isso que Jesus fala aqui, olha, às 12 horas de dia, vocês estão com a luz, que é com ele, e à noite serão as trevas. Jesus está falando aqui que ele é a luz e que eles podem confiar nele, porque estando com ele não haverá problema, que ele é a luz, ele é a verdade, ele é que liberta. E também à noite, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo estarão nas trevas, estarão no abismo, estarão na escuridão, que isso aqui é o sinônimo do inimigo, de Satanás e o diabo, ou seus demônios. Então Jesus aqui explica sobre esse fato muito importante, que lá na frente eles vão observar o que Jesus falou a respeito da luz e das trevas. Versículo 11. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. É importante a gente ver a situação dessa ida até a Judéia novamente, é que o Tomé, que o discípulo que também é chamado de Dídimo, ele, e também gêmeo, também é outro nome dado a ele, na palavra em aramaico, uma das línguas que Jesus falava, né, uma das línguas dos judeus, ele era chamado de gêmeo. E
na língua grega, Tomé era chamado de Dídimos. Então, o Tomé ele vai colocar a sua vida à disposição de Cristo. Aqui é um ato muito importante, porque alguns dos discípulos estavam preocupados em retornar para a Judéia, para Jerusalém, porque os judeus estavam esperando que Jesus aparecesse para poder apedrejá-los, prendê-los, né? Mas aqui o Tomé disse: não, Senhor, vamos, se tiver de morrer, a gente morre também, não tem problema. Ou seja, é uma atitude muito grande aqui do Tomé. E Jesus, quando fala a respeito do sono, porque aqui é um eufemismo, quando ele diz que Lázaro dorme e que ele vai chegar lá e vai acordar Lázaro, e os discípulos não entendem, mas Senhor, ele está dormindo, como é que se... Então ele não está morto. Só que o dormir no grego é o mesmo de estar morto. Então aqui Jesus está dizendo: olha, ele morreu e eu vou lá ressuscitar. Sendo que Jesus esperou o período de 4 dias para que ele pudesse chegar lá e ressuscitar o Lázaro, para glorificar o Deus Pai e ele ser visto como o Filho de Deus, como mostrando a sua divindade. Sendo que lá nos judeus, 4 dias era considerado o período máximo para que pudesse ser declarado uma pessoa morta. Então, Lázaro passou 4 dias no sepulcro. Então a gente vai ver o que Jesus fala a respeito desse encontro e vamos ver o que é que os discípulos comentam. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. 15 estádios significava mais ou menos uns 3 quilômetros aproximadamente, porque cada estádio tem um tamanho, equivalia a 180 metros. Ouvindo Marta que Jesus, versículo 19, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Aqui, quando aconteceu o fato de Jesus chegar lá em Betânia, muitos dos líderes religiosos estavam lá em Betânia, muitos amigos judeus, para confortar, a família da perda de Lázaro. Sendo que Marta foi receber Jesus e Maria ficou em sua residência, lamentando a morte do irmão. Quando Marta se aproxima de Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, né? Mas Jesus disse: não se preocupe, ele será ressuscitado. Só que Marta pensava que, quando Jesus está falando na ressurreição de Lázaro, ela achava que não, vai ser a ressurreição no final, né? Ou seja, a ressurreição final, onde todos aqueles que morrem, todos aqueles que morrem aqui nessa terra, terá a ressurreição final. Uns irão para a glória junto com Jesus Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Messias através da fé, somente é exclusivo. E outros também serão ressuscitados, mas irão para o horror eterno, irão para o inferno, que é um local onde o fogo nunca se acaba. Então, aqui Jesus vai dizer para ela: olha, não, essa ressurreição final aqui, não é isso que eu vim fazer. Eu vim ressuscitar ele aqui. Então, essa ressurreição de Lázaro é uma ressurreição temporal, ou seja, ela aconteceu para glorificar Jesus, glorificar o Pai, de que ele é o Messias.
Mas Lázaro, depois que foi ressuscitado, Lázaro vai morrer normalmente, só porque depois ele ressuscitará para o juízo final, que é no caso que ele ressuscitará para a glória, porque ele crê no Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus está explicando para Marta, olha, essa ressurreição aqui é agora que eu vou fazer, não é que você está pensando que é a ressurreição final, não. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Respondeu Marta, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui Jesus já expõe que ele é que ele é o responsável pela vida, que ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como Messias e crê, coloca a fé nele, entrega a vida para ser guiada por ele, é exclusiva a fé em Jesus Cristo, terá a vida eterna, passará da morte para a vida. É isso que Jesus disse para Marta, e a Marta diz, eu creio, Senhor, eu acredito que tu vai ressuscitar, porque eu creio que tu é o Filho de Deus, eu creio que tu é o Messias, que tu és o Cristo que a gente estava esperando. Então ela estava tranquila, Marta, aqui, né? Era uma das pessoas, de milhares de pessoas que criam que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. Muitos também rejeitaram Jesus. Por quê? Porque não era enviado de Deus para entregar a Jesus. Jesus é aquele que dá a vida, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que dá a vida. Portanto, procuremos andar na fé em Jesus Cristo, procuremos verificar as nossas vidas para ver se nós estamos tendo uma vida baseada no Evangelho de Jesus Cristo. Procuramos fazer aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, fala que todo cristão deve seguir e deve procurar ter um entendimento da sua palavra, para que possamos, nessa vida, ao morrer, possamos ser ressuscitados e vivermos eternamente com Cristo e todos os demais que forem salvos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te pedimos que o Senhor cada vez mais aumente a nossa fé, que o Senhor nos faça cristãos autênticos, ó Pai, para que nessa vida, Pai, nós possamos ter a abundância, mas que também, quando nós formos à morte, Pai, possamos ser ressuscitados para viver a glória com Deus Pai e contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.